E agora chegou a hora da nossa entrevista do dia aqui no Papo Reto. Vamos conversar com o escritor Vanderly Camilo, que está lançando aí o livro Necromemória, reflexões sobre um conceito. Segundo ele, necromemória é movimento e a possibilidade de revisitar o passado e projetar o futuro. Mas eu sei que tem mais, muito mais sobre esse assunto. Deixa eu falar o meu bom dia para ele. Bem-vindo ao Papo Reto. Bom dia, Vanderly Camilo. Cadê você? Olá, tudo Wellington. bem? Bom dia, tudo bom? Bom Como dia. vai? Muito obrigado por aceitar aqui falar com a gente, participar aqui do programa, tá bom? Pode, eu agradeço. Ô Vanderly, vamos começar então dessa expressão aqui, dessa definição. Você me corrige se eu estiver errado, mas eu recebi aqui no seu material, né, sobre o livro que você está lançando agora e que tem essa proposta aqui, né, de trazer à tona essa reflexão, movimento e possibilidade de revisitar o passado e projetar o futuro. Você traz aqui um debate também a respeito da questão da questão da negritude, né, brasileira. Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa expressão para o público conhecer melhor a sua obra, pode ser? Pode ser. Na verdade, essa categoria, esse conceito que eu estou trabalhando, que eu criei de necromemória, é relacionado à minha pesquisa. Certo. Na verdade, eu não me apresentei. Eu sou o Vanderly Camilo e eu estou como doutorando no programa interdisciplinar de memória social ali na Unirio. Ah, que bacana. E eu pesquiso sobre um médico negro que foi professor catedrático da Faculdade de Medicina aqui do Rio de Janeiro no século XIX. Qual é o nome dele? O nome dele é Dr. José Maurício Nunes de Garcia Júnior. Certo. E é um médico que produz diversos artefatos da sua memória, ou seja, ele deixa uma autobiografia, ele deixa um arquivo pessoal, ele deixa fotos, imagens, pinturas. E aí um problema se colocou para mim, que é como é que um sujeito que produz tanta memória de si mesmo cai em total esquecimento, né? Então essa foi a primeira questão, a primeira pergunta que eu me fiz. E aí, a partir de um caso específico, eu começo a entender que há um apagamento forçado dessa memória, né? Certo. Um apagamento coercitivo. Que, na verdade, eu não descobri a roda, isso já é um debate que já vem tendo dos últimos 40, 50 anos. Sim. Sobre esses apagamentos de memória. E, na verdade, se eu pudesse ter alguma pretensão, eu acho que seria debater um pouco isso com outros autores para a gente trazer para o debate esses apagamentos forçados de memórias de diferentes grupos brasileiros. Perfeito. Agora, o Vanderly, de que maneira, na sua opinião, o seu livro, né, e obras que trazem de alguma forma esse debate podem ajudar a superar isso que você apresenta, né, e fala como apagamento histórico? Tem assim caminhos que você consiga apontar pra gente? O livro traz isso também ou como é traz. Que é? Eu trabalho com duas partes no livro. Primeiro, eu trabalho com a ideia do que eu entendo como necromemória, com esse apagamento forçado. E aí, na segunda parte, eu trabalho com alguns exemplos que eu entendo como necromemória. Seja como esses apagamentos a partir de sumiços de documentos, seja através de pinturas de sujeitos afrodiaspóricos ou negros que acabam sendo embranquecidos. Certo. E aí eu acho que um pouco a minha pretensão é a gente tirar esse olhar do passado negro exclusivamente da escravidão. Certo. E mostrar outros espaços de liberdade dentro desse sistema que, ainda que tenha sido um sistema escravista, mas você teve médicos, engenheiros, professores, arquitetos. Certo. Talvez seja mudar um pouco esse olhar do passado, até para a gente mudar a perspectiva do nosso futuro, né? Por isso essa definição também, né? Possibilidade de revisitar o passado e projetar o futuro, ou seja, ressignificar essa história, e que de alguma forma não estão nos livros didáticos também, né, professor? Exatamente. Eu acho que é ressignificar essa história e poder politizar um passado para a gente poder politizar o nosso futuro, ou seja, a gente poder conhecer o nosso passado de fato, para a gente poder entender e ter novas perspectivas do nosso futuro. Muito então, bacana. Eu entendo que a necromemória é também uma denúncia, mas também é uma forma da gente problematizar e debater isso mais no espaço público.
Perfeito. E que tem muito a ver com a questão também social, né, professor? De acordo com, relacionado a, por exemplo, a questão das favelas, né, das periferias também, né? Existe de fato essa ligação muito profunda também, né? Que é algo que acaba sendo vindo, por exemplo, muitas vezes, né, às vezes de novas propostas, novas ideias que surgem da periferia e de alguma maneira acaba sendo cooptado, né, por outras áreas e se transforma, né? Vira outra questão, né? É o que eu costumo dizer no livro, que você tira isso de uma negritude e você coloca dentro de uma identidade brasileira. Certo. E aí eu acho que talvez o debate seja a gente mostrar que pode ser tudo uma identidade brasileira, mas são com as suas especificidades, com as suas peculiaridades, né? Claro, em todas as áreas, né, professor? Em todas as áreas, né? Em todos os setores. Todos os setores, muito bom. Quem quiser adquirir o seu livro, como é que faz para entender mais detalhes, para conhecer, como é que faz, Evanderley? O livro foi lançado pelo selo Diálogos. Certo. É um selo novo que tem surgido com mulheres e homens negros voltados para essa questão no campo da literatura. Que bacana. Então o livro ele pode ser adquirido no momento de forma física na livraria Folhas Secas, que fica na Rua do Ouvidor, ali no centro, ou para quem estiver fora do Rio ou não conseguir chegar nas Folhas Secas, pode ficar entrando em contato comigo pelo meu Instagram, que eu posso repassar e combino com a pessoa. Qual é o seu Instagram? Já aproveita e fala aí pra gente. @Vanderly Camilo. Vanderly Camilo. Isso. Para que você que está chegando agora para fazer parte aqui da nossa audiência, nós estamos conversando com o escritor Vanderly Camilo, que está contando um pouquinho pra gente aqui sobre o lançamento, né, o seu mais recente livro, Necromemória, reflexões sobre um conceito, falando, né, sobre a questão aí de revitalizar, ou melhor, de ressignificar o passado, projetar o futuro, conhecer histórias que foram silenciadas, que passaram aí por um processo de apagamento, né, sobretudo da cultura afro-brasileira, em relação a heróis, lugares, intelectuais, pessoas, né, que existiram, que muitas vezes não são conhecidas do grande público. Então, nesse momento, o escritor Vanderly Camilo traz pra gente um pouco dessa reflexão. O Vanderly, o nosso tempo você sabe que voa, né? Rádio rapidinho. Mas eu queria que você aproveitasse esse momento final, fizesse um convite aí pro público, né, conhecer um pouco mais do seu trabalho, e se quiser fica à vontade para falar o que eu não tenha perguntado, algo que eu não te perguntei, que você acha importante, relevante o público saber do seu trabalho. Sim, na verdade, se as pessoas puderem dar uma busca no Google, já vão encontrar algumas coisas sobre necromemória, alguns outros trabalhos. Tem alguns textos bem curtinhos, tem também artigos acadêmicos, que são umas coisas mais longas, mais densas. Isso, que você já trabalha há alguns anos, né? Você já trabalha há 2 anos trabalhando com esse conceito. Perfeito. Tem outras pessoas que também já estão investindo nele. Então, eu acho que a ideia que fica agora é pensar a necromemória como uma denúncia, mas também que a gente possa reconhecer que há apagamentos e que a gente possa debater sobre esses apagamentos históricos na nossa contemporaneidade. E pensar também como superá-los, né, professor? De alguma forma, como né? superá-los, isso, porque você vai ter constantemente uma memória oficial, né, uma história oficial e uma história extraoficial. Mas eu acho que a gente está sempre tensionando isso, né? Certo. E eu acho que um pouco da necromemória é um pouco isso, a gente tensionar esses discursos oficiais, né? Exato. E trazer à tona outras realidades, né? Outras histórias, outras realidades, outros lugares. Perfeito. Professor, eu tô te chamando de professor, professor mesmo também? Fica à não? Vontade, pode ser, fica à vontade. Professor e escritor Vanderly Camilo, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Reto. Tá bom? Tá bom, muito sucesso. obrigado. Boa sorte. Bom dia, então. Valeu, bom Abraço, dia. Tchau. Valeu.